Hoje vamos tirar uma dúvida muito frequente no consultório de coloproctologia. Qual a diferença das doenças orificiais? Basicamente, hemorroidas, fissura anal ou fístula anorretal. Então essas são queixas muito comuns no nosso consultório, no nosso dia a dia, e cabe a nós educarmos a população e dizer as diferenças, tanto clínicas quanto sintomatológicas e de tratamento também, entre essas três condições que são tão comuns. Então, basicamente, hemorroida é uma variz, uma veia retal inflamada, dilatada e tortuosa que acontece na região anorretal. A fissura é um cortezinho que acontece na região retal, e a fístula é uma comunicação que acontece entre a parte interna do reto e a pele. Qual que é a causa de cada um? A hemorroida, essas varizes retais, são causadas devido a um fator genético associado a questões adquiridas. Então, obesidade, aumento da pressão abdominal, esforço evacuatório, estadia excessiva no vaso sanitário durante a evacuação, baixa hidratação, academia pesada e gestantes. Todas as condições nas quais você tem um aumento da pressão abdominal e esse sangue não consegue retornar lá do reto para o coração e acaba ficando engurgitado nessas veias patológicas. Já a fissura, ela é uma mistura de falta de circulação, tá? A região retal já é uma região que tem a circulação prejudicada, só que às vezes a pessoa já tem um déficit maior de circulação. Associado a isso tem uma presença de um tônus retal esfinteriano aumentado, o que prejudica mais ainda essa circulação adequada, e também a presença de esforço evacuatório excessivo, obesidade muito frequente e carregamento de peso também tem muita associação com a fissura. Já a questão da fístula, ela nada mais é do que uma comunicação anômala entre a parte interna e externa do reto, e isso tem a ver com um furúnculo, um abscesso anorretal que está tentando expelir o seu pus, está tentando drenar espontaneamente, e o nosso organismo, como ele é muito inteligente, ele acaba fazendo essa drenagem interna e externa. E aí, no que o organismo resolve esse problema do furúnculo, do abscesso, ele cria um trajeto anômalo, conhecido como fístula anorretal. Com relação à sintomatologia, cada um desses diagnósticos vão haver queixas diferentes e sintomas diferentes. Então, a hemorroida, as principais queixas aí são o prurido, a coceira, o incômodo, a sensação de corpo estranho também pode acontecer, a questão do sangramento não é infrequente, principalmente sangramento na forma de hematoquesia, que é aquele sangramento no papel higiênico residual, mas também pode existir sangramento no vaso visível, e quando a hemorroida trombosa, ou seja, forma um coágulo de sangue dentro dessa variz retal, aí pode haver muita dor, pode existir muita dor, inclusive que exija internação. Com relação à fissura anorretal, a principal queixa desde o início é a dor, uma dor bem intensa, bem importante, associada também a um sangramento em forma de hematoquesia, principalmente no papel higiênico, mas também podendo acontecer em grande monta visível. Já a fístula,
A fístula, ela vai ser a complicação de um abscesso perianal, então ela pode dar febre, ela pode dar calafrio, pode ter um trajeto fistuloso palpável, uma bolinha inflamada, palpável na região perianal, em geral muito dolorida desde o princípio, e agravada pela palpação, essa dor. E tem um orifício de drenagem que você consegue ver. Muitas vezes esse orifício ele tem uma descarga constante, fica saindo muco associado a pus e conteúdo fecalóide, então isso fica inflamando a pele ao redor, pode dar um certo prurido, pode dar mau cheiro, sensação de que fica com um conteúdo líquido saindo, cueca fica suja. Com relação ao tratamento dessas condições, cada uma delas vai ter uma fisiopatologia completamente diferente e, portanto, um tratamento único e individualizado. Então, a hemorroida, que são varizes retais, elas vão iniciar o tratamento com terapias clínicas, incluindo flebotônicos, incluindo anti-inflamatórios, num caso de trombose hemorroidária. Vamos ter também o uso de laxantes, laxativos como óleo mineral, para melhorar a função evacuatória, uso de pomadas. Dependendo do caso, a gente pode fazer ligadura elástica e casos mais sérios, principalmente hemorroidas grau 3 e 4, ou hemorroidas externas, quando já tem recorrência de trombose, ou então glicomas associados, a gente vai para a cirurgia. E é que a gente pode fazer tanto técnicas convencionais, como a cirurgia de Milligan-Morgan, e fazer também técnicas mais modernas, com o uso de laser de CO2, que deixa uma cirurgia com uma questão de dor bem menor. Já as fissuras, elas são uma doença que respondem bem ao tratamento clínico, mas é demorado, tem que ter paciência, e vai envolver também medidas de repouso de atividade física excessiva, perda de peso, banhos de assento com água morna, de preferência. Vamos fazer também anti-inflamatório, o uso de laxativos, lactulose, óleo mineral, e também vamos fazer o uso de flebotônicos. Em alguns casos, essa fissura refratária vai ter benefício o uso de toxina botulínica, o famoso Botox, porque ele vai relaxar a musculatura e também proporcionar uma melhora na cicatrização dessa fissura. Também existe o tratamento cirúrgico, que é a esfinteroplastia, mas eu não gosto muito desse tipo de tratamento. Inicialmente eu tento medidas mais conservadoras. Com relação às fístulas, essa sim é uma doença de tratamento eminentemente cirúrgico, né? Normalmente a gente vai iniciar o tratamento utilizando antibióticos, uma vez que tem infecção, tem abscesso associado. Então a gente inicia com o uso de ciprofloxacina e metronidazol, esfria o processo da fístula, deixa ela mais quietinha do ponto de vista inflamatório e infeccioso, e aí faz a cirurgia de fistulectomia. E aí é muito importante ver se essa fístula não tem uma causa sobrejacente. Ela pode ter como motivo, pode ser uma doença inflamatória intestinal, e aí principalmente doença de Crohn, se for o caso, precisa entrar com terapia biológica para controlar a doença de Crohn. E aí sim, posteriormente, programar a ressecção dessas fístulas.